Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao contacto com este trabalho, com este movimento. Então, abraçando o divino que há em mim, né? E enviando para o divino que há em vós. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir, né? Então, hoje vamos falar que tudo, tudo tem o seu propósito, né? Tudo. E como temos visto lá nas coerentes finanças, né? Tudo aquilo que tivermos gratos, né? Tudo aquilo que aceitarmos, resignar a ação e não a ação, a mesma coisa, agir ou não agir, em conformidade. E então tudo que aceitarmos, né? Com gratidão, com reconhecimento, realmente é para nosso equilíbrio, nossa evolução, não é? Jamais o espírito se deverá deixar abater. Um revés não significa mais que um incidente passageiro, fugaz, perene. Ele deve servir para chamar a atenção, né? Para despertar para algo que foi negligenciado, desequilibrado, não observado, ou que era desconhecido. E muitas vezes chega até a ser útil. Não é? E as muitas vezes é quando é apreciado. De qualquer modo, sempre há de haver uma experiência a colher e uma lição a guardar de cada insucesso. E o insucesso é apenas o outro lado do sucesso, das duas faces da mesma moeda. Na vida, nada acontece por acaso. Tudo é uma coincidência, não é? Tudo vai lá dar ao mesmo ponto. E para quem ainda não me conhece bem, o meu dicionário, né? Coincidência não é um acaso, não, é mesmo o que a palavra diz. Coincidência, coincidir. E não como aí, infelizmente, tratam coincidência como um acaso. Portanto, na vida, nada acontece por acaso. Tudo tem a sua explicação, o seu motivo, a sua causa e o seu efeito, com certeza, não é? A sua razão de ser. Ninguém, nenhum ego, nenhum espírito com um ego pode aprender somente com o êxito, pois também se aprende e muito mais com o insucesso. A felicidade, a saúde e o bem-estar não seriam tão desejados, né? Tão ambicionados, né? Tão ardentemente aspirados, se fossem desconhecidas a desgraça, a doença e a miséria. Então, esse oposto tem a sua razão de ser. Pelos opostos é que nós então nos identificamos, não é? E nos desidentificamos. Diante disso, ninguém deve esmorecer. O lema é sentir o desequilíbrio para evitá-lo, para equilibrá-lo, para evoluí-lo.
e conceber o equilíbrio para conquistá-lo, para observá-lo, para entendê-lo, para compreendê-lo, para atraí-lo, para integrá-lo nos hábitos e costumes de todos os dias. Nessa conduta, reflete a ação soberana do pensamento equilibrado que sobressai por representar uma força motriz de prodigiosa capacidade para equilibrar, para transpor os obstáculos. Então, essa força do pensamento equilibrado, dirigido pelo Espírito, varia com a educação da vontade. A vontade é o essencial para todo o equilíbrio, para toda a evolução. Mas se a vontade não for educada, né? Por isso, o magnífico propósito deste trabalho, deste movimento, os exploradores do caminho, que visa a educar a sua vontade, a ensiná-lo a pensar, que é a maior caridade que pode fazer para o seu próximo. Ensiná-lo a pensar numa maneira equilibrada, coerente, consciente, para ter o devido entendimento, compreensão através da observação. Então, essa força de pensamento varia com a educação da vontade. A vontade, quando é fraca, quando é desequilibrada, anima o pensamento débil, pensamento negativo. E a vontade forte, poderosa, o pensamento vigoroso, o pensamento equilibrado e evolutivo. Não é, pois, dando acolhimento às vibrações desequilibradas, negativas, do pessimismo, do desânimo, da malcrença, da inveja, da ingratidão, do ódio, da vingança, da perversidade, da indolência, que o indivíduo se fortalece e resolve os seus problemas. Antes, entorpece a mente, desequilibra a mente, confunde a mente e arruína-se com essas vibrações. Então, há que saber pensar. O pensamento cultiva-se, aperfeiçoa-se, aprimora-se e fortalece pelo poder consciente, coerente e equilibrado da verdade e da vontade verdadeira. Pensamentos fortes são claros, refletidos e bem definidos. Com maior facilidade concretiza-se um ideal quando se sabe pensar firmemente, coerentemente e põe-se em ação ou a não ação uma vontade repleta de energia energizada, né? Pelo nosso Espírito, pela nossa centelha divina. Saber concentrar-se em determinado assunto, dando asas à imaginação, com o propósito e o empenho de estudá-lo, de explorá-lo, de entendê-lo, de compreendê-lo, de descobrir todas as suas nuances, toda a multiplicidade de aspectos, né? Todas as infinitas possibilidades, todas as diferentes formas de interpretação e até mesmo as suas modalidades sofísticas, místicas, constitui exercício da excepcional importância
para chegar ao domínio absoluto do objeto desse estudo. E o primeiro e o principal objeto desse estudo é você próprio, sou eu próprio. Eu, o meu espírito, com o seu ego, a sua alma e o seu corpo. Então, esse perfeito equilíbrio espírito, ego, corpo, não é? Traz a tal almejada felicidade, compreensão e saúde. Em todos os casos, porém precisa o explorador, o estudioso, exercer severo controle sobre si mesmo, e aqui sobre si mesmo, sobre o seu ego, para não colocar na apreciação dos fatos em exame as suas simpatias, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus interesses egoísticos, ou mesmo a influência da presunção e do convencimento de que se acha possuído, pois estes oferecem invariavelmente uma visão desformada, destroçada das coisas e acabam por levá-lo a conclusões erróneas, desequilibradas, poderíamos dizer falsas, em contraste com o verdadeiro. E sempre sabendo que isto é de extrema importância para o nosso equilíbrio. Todo o falso tem uma pitada de verdadeiro. E todo o verdadeiro tem uma pitada do falso. Por isso quer dizer que há sempre a centelha divina em tudo. Tudo procede da fonte. Só que parece desequilibrado, involuído, porque está afastado, foi deixado ao livre-arbítrio de cada um para ser conspurcado, poluído, ou cuidado, preservado. Então, para ser construtivo, progressista, realizado, realizador e útil ao divino, à sua mente divina, à divindade, ao todo, ao absoluto. O pensamento precisa de ser límpido, cristalino. Entendem isso? Esse todo, essa mente divina, a experiencia apenas e através do nosso ego, do nosso espírito. É a sua centelha em cada substância nesta natureza. Então precisa ser construtivo, não é? Progressista, cristalino, precisa de ser límpido, totalmente transparente e equilibrado, não é? Das deformidades espirituais ocasionadas pelo viver desmetodizado, não é? Sem método, pela egolatria e pela pressuposta infabilidade das opiniões que conduzem ao fanatismo das ideias fixas, as tais crenças e os tais dogmas. Estão a ter a noção do que estão a receber. Free, totalmente livre, grátis. Têm a noção disto? Isto é algo de uma magnitude, não é? Diretamente da fonte para vós. É comum ouvir-se
que a união faz a força. Nada mais exato, tanto no sentido material como no espiritual. A influência do meio é da maior importância para o bem-estar ou para o mal-estar do espírito e, consequentemente, do ego e do corpo. Tudo é a mesma coisa. Não há nada separado, só nas mentes distorcidas, desequilibradas. Vários indivíduos de índole, né? De índole desequilibrada, de índole negativa e inferior educação. Educação aqui espiritual, não o ser licenciado, formado, né? Um qualquer engenheiro, arquiteto desta dimensão, né? Pode ser alguém totalmente ignorante, de inferior educação. Então, esses seres ligados uns aos outros e a terceiros por pensamentos afins produzem vibrações muito mais perniciosas, não é? Negativas do que as emitidas apenas por um deles. Falamos, atraímos tudo na vibração, na frequência onde estivermos. Então, por este exemplo, se vê que todo indivíduo deve saber preparar-se mentalmente. É a maior preparação, é mental, porque depois é que chega ao corpo. Sempre que tiver que penetrar, que entrar, que se aproximar de qualquer ambiente negativo, desequilibrado. E isso agora até é muito mais virtual do que físico. Então, no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho, no seu carro, no seu caminhar, pode ser esse ambiente negativo. Porque você é que está a sintonizar, você é que caminha de uma dimensão para outra, através do seu pensamento. Portanto, o pensamento é tudo, a mente é tudo. Por isso, o necessário, fundamental empenho neste trabalho, neste movimento que ensina a pensar, educa-o a pensar de uma forma equilibrada, consciente, coerente, amiga da realidade, centrado. E esse preparo, para se preparar em entrar nestes ambientes, esse preparo consiste no pensamento vibrativo com sabedoria, evolução, elevação, consciência, compreensão e confiança em si mesmo. Em si mesmo. E quem você é? Espírito, ego, corpo. O que é imperecível em si? Espírito. O que é eterno em si? Espírito. O que é divino em si? Espírito. O vigor do pensamento emitido por criatura mentalmente sã, equilibrada, evoluída, esclarecida, evolui, cresce, aumenta na medida das necessidades do momento. É o que eu vos digo, é assim, é tão simples. Uma pessoa evoluída, equilibrada, iluminada, resolve tudo, nada, mata todos os dragões. Ou melhor, adestra-os, põe-os a trabalhar para si e por si. Tudo resolve, nada é impedimento. E quanto maior
não é? O objetivo, a saga. Maior é essa força. Amplia-se, expande-se e supera qualquer corrente de pensamentos inferiores pela atração que exerce da força do todo, do divino, do absoluto, cujo poder é infinito. Então, ficamos hoje por aqui e depois, proximamente, então, vamos ter a noção dessa força de pensamento, dessa força que tudo transforma e transmuta.